Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nessa série de aulas, eu te apresento técnicas e estratégias para você sair do nível básico e atingir o nível de automação de tarefas no Excel. Meu nome é Luiz Jô e hoje eu vou te apresentar técnicas, estratégias para você se tornar um expert na construção de gráficos dinâmicos aqui dentro do Excel. Jô, mas o que, que eu ganho ao construir gráficos dinâmicos? A primeira coisa que você precisa entender é o que, que são gráficos dinâmicos, o que, que é uma coisa, o que, que é um elemento dinâmico aqui no Excel. Gráficos dinâmicos são aqueles gráficos que se movimentam, que se adaptam mediante um filtro. E quais são os principais ganhos disso? Quais são as principais vantagens de saber fazer isso no Excel? Simples. Quando você não tem a capacidade de fazer num único gráfico, fazer com que um gráfico fique dinâmico, você terá que fazer o que você faria num único gráfico, talvez você vai precisar fazer 2, 3 a 4 gráficos. Jogo como assim? Suponha, por exemplo, que você tem uma necessidade de fazer um relatório de vendas por província. O gerente, o diretor, ou seja, o stakeholder, a pessoa que vai consumir essa informação, precisa ver lá por província, precisa ver o total de vendas por província. Mas se você não tiver a capacidade de consolidar toda essa informação num único gráfico, você teria que fazer, por exemplo, 11 gráficos para Moçambique. Para, sei lá, para um outro país, você teria que fazer mais alguns. Teria que fazer a quantidade de gráficos inerente à quantidade de províncias daquele país. Mas se você souber fazer isso de forma dinâmica, por exemplo, você vai fazer apenas um. Então isso tem tudo a ver, também está ligado aí com o conceito de automação. Por quê? Porque isso otimiza o seu tempo na construção de gráficos. João, mas o que, que eu vou ganhar de diferente se eu ficar nessa aula até o final? O que você vai me ensinar a mais? A fazer esses filtros já vai ser uma coisa diferenciada, porque pouca gente sabe fazer isso. Mas eu vou te ensinar a fazer gráficos dinâmicos usando alguns comandos exclusivos, alguns comandos pouco conhecidos no Excel. Então, com base nisso que eu vou te entregar nessa aula, vai ser suficiente. Presta atenção. Com o que eu vou te entregar nessa aula, vai ser suficiente para você começar a gerar resultados animadores a partir de amanhã e começar a causar efeito uau na construção dos seus gráficos, ok? Então vamos lá começar aqui já na hora. A primeira coisa que eu fiz foi trazer aqui essa tabelinha que é a nossa tabela clássica. Quem já vem acompanhando as aulas já conhece essa tabela. Essa é a famosa tabela de vendas. Cada linha aqui representa uma venda. Por exemplo, esta linha aqui representa o ID desta linha é venda número 21, que aconteceu nesta data. A quantidade vendida foram 32 morangos, que está na categoria de fruta. O vendedor foi o João. Pronto, simples assim. Então vamos lá juntos aqui, vamos lá juntos começar a descascar as técnicas e as nuances escondidas por trás dos gráficos dinâmicos. A primeira coisa que você vai precisar para fazer um gráfico dinâmico é ter um exercício, né? Ter um case, ter um desafio para fazer esse gráfico. Então vamos lá. Eu trouxe aqui dois exercícios onde nós vamos construir juntos, passo a passo, clique a clique, dois gráficos dinâmicos, ok? Jogo, qual é o primeiro exercício que nós temos aqui? Simples, nós queremos ver um gráfico que mostra o total vendido. Simples quanto isso, de venda, o total vendido. Só que nesse mesmo gráfico, nós queremos ter a capacidade de ver assim o total vendido e queremos cruzar essa informação com o percentual vendido. São dois gráficos, estariam separados, mas nós queremos juntar. Queremos ver o total vendido por categoria, nesse caso. Por exemplo, frutas. Qual foi o total vendido em termos de quantidade de vendas? Só que essa quantidade de vendas, quanto representa de percentual de vendas sobre as outras categorias? Seriam dois gráficos, um de total vendido, outro de categoria. Queremos ver os dois num só. Até aí é possível e não tem muita complicação. João, onde é que entra a complicação então? A complicação entra quando eu digo assim, ao invés do total de vendas, tem quem vai querer ver a média de vendas e tem quem vai querer ver o total de vendas. Aí seriam três gráficos, mas nós vamos fazer tudo isso em apenas um. Aí que está a grande expertise para construir gráficos dinâmicos. Então vamos lá começar a construir gráficos. Eu vou começar a relembrar aqui alguns conceitos genéricos. Um dos conceitos genéricos para a construção de gráficos no Excel é o seu gráfico ele só existe por cima de uma tabela. Então, um segredo, por exemplo, para fazer um gráfico dinâmico, significa que você só precisa de uma tabela também dinâmica, simples quanto isso, ok? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, selecionar nisto, e eu vir para aqui, insert, tentar colocar aqui um gráfico, provavelmente o Excel vai ficar baralhado. Está aqui, ele não consegue trazer. Ou seja, sempre que você precisa fazer um gráfico, você precisa arrumar as coisas de tal forma que seja possível fazer esse gráfico de forma simples. Tem que ter uma tabela resumida com as informações que você precisa para fazer esse gráfico. Simples quanto isso.
Quando você tiver isso pronto, aí você precisa encontrar alguma forma de fazer com que aquela tabela mude mediante os filtros. Quando isso acontecer, automaticamente o teu gráfico vai estar também dinâmico. Então, fazer o gráfico é a coisa mais simples que existe no Excel. A coisa complexa é o que vem antes do gráfico, que é preparar a base para que ela esteja dinâmica, para que ela atenda às suas necessidades. Então, de forma simples, aqui o total vendido, teríamos aqui basicamente, vamos lá, teríamos aqui basicamente categoria. Por quê? Porque queremos total vendido por categoria. Então, teremos categoria, depois teremos aqui o total. Simples quanto isso. Além disso, o que queremos ter mais? Queremos ter mais queremos o percentual. Além disso, o que queremos mais? Média. Temos aqui as informações. Ok? Temos aqui as informações. Categoria, total, percentual e média. Estamos a arrumar, estamos a construir a base com as informações que nós precisamos. Quais são as categorias que temos aí? Podemos chegar aqui para facilitar. Seleciona aqui por cima. Insira filtro usando um atalho. Ctrl Shift L. Está aqui, ele inseriu o filtro. Ctrl Shift L, ele retirou. Ctrl Shift L, ele inseriu. É um atalho para colocar e retirar filtros. Basicamente é isso. Ok? E onde é que os atalhos entram nessa aula? Também os atalhos também são importantes porque eles te ajudam a otimizar o seu tempo. O nosso principal objetivo com essas aulas é te ajudar a gerar mais resultado com menos esforço. Simples quanto isso. Então vamos lá. Aqui em categoria, quando você clica, ele vai te mostrar simplesmente as categorias que existem lá. Então temos simplesmente bebida, comida e frutas. Está fácil, então. Vamos colocar aqui comida, bebida e frutas. Aí estão as nossas categorias. Então, com base nessas categorias, nós queremos ter aqui o total de vendas por categorias, queremos ter o percentual e queremos ter a média de vendas, ok? Então, vamos lá. Já vai anotando aí as nuances ou as técnicas por detrás dos gráficos dinâmicos. A primeira coisa que eu disse foi, por trás dos gráficos dinâmicos existe uma tabela dinâmica. Ou por trás dos gráficos no Excel existe uma tabela bem feita, uma tabela resumida bem feita. Então anota aí a segunda nuance ou a segunda técnica que você precisa, a segunda coisa que você precisa dominar. São fórmulas. Para você fazer as tais tabelas que vão suportar os teus gráficos, na maioria das vezes, é sempre não. Na maioria das vezes, você vai precisar fazer fórmulas. Então, fórmulas também são pré-requisitos. Dominar fórmulas também é um pré-requisito para você conseguir fazer gráficos dinâmicos no Excel, ok? Então, vamos lá. Nós queremos o total de venda por categoria. Queremos o total de vendas por categoria. Qual é o conjunto de fórmulas? Qual é o conjunto de fórmulas que vai me permitir somar o total? Vai me permitir chegar aqui, somar o total de vendas e ainda fazer um filtro por categoria. Não só somar, mas somar mediante uma condição. Como nós queremos somar mediante uma condição, vai ser o sum if, ou seja, soma se for a categoria comida, soma se for a categoria bebida. Então vai ser um somar se, vai ser um somar mediante uma condição, mediante um filtro, mediante um critério. Basicamente é isso. Então vamos fazer aqui sum if, e é importante ter a capacidade de entender essas variáveis que ele está pedindo aqui. Ele diz range, critério. Qual é a range? Sempre que você for a ver essa palavra range, entenda, conjunto de células. Então, quando ele diz assim, range, ele vai dizer qual é o conjunto de células. Você vai selecionar um conjunto de células. Qual é o critério? Ou seja, nesse conjunto de células, qual é o critério de filtro? E, opcionalmente, ele diz qual é a range que você quer somar. Então, vamos lá. Range, categoria. Inclusive, eu vou clicar F4 para trancar essas células. Por que eu estou a trancar essas células? Porque quando eu arrastar dessa forma, eu não quero que isto aqui vá para baixo. Eu quero que ele se mantenha aqui. Então, eu vou trancar. Vírgula. Nesta range, neste conjunto de células de categoria, qual é o filtro que ele tem que fazer nesse exato momento? Tem que filtrar por comida. Ou seja, tem que somar somente se for linhas de comida. Vírgula. Onde é que ele tem que somar? Aqui. Aqui eu também vou clicar F4 para ele colocar os sinais de dólar e trancar. Por quê? Porque cada vez que eu arrastar a minha forma para baixo, eu quero que este vermelho aqui vá descendo, mas eu não quero que essas linhas desçam. Eu quero que essas linhas permaneçam estáticas, secas. Por quê? Porque eu, de facto, não tenho números embaixo, ok? Então, vou fechar parênteses, vou clicar um Enter. Está aqui. Eu somei mediante uma condição. Então, vou arrastar a minha forma. Então, tá tudo pronto aqui. Está tudo pronto aqui. Inclusive, eu posso ver qual é o total aqui. O total deu 621. Se eu passar o mouse aqui por cima, isso aqui é um atalho também. Quando você passa o mouse aqui por cima,
Você consegue ver aqui embaixo, daqui, 621. Então, está tranquilo. Então, funcionou certo. Então, temos aí o nosso total de vendas por categoria. Temos aí o total de vendas por categoria. Só com isso, por exemplo, só com isso, quando você vem em insert, você já conseguiria chegar aqui, por exemplo, e inserir um gráfico. Está aí, o total de vendas por categoria, já está. É um gráfico só. Só que nós queremos cruzar esse gráfico com um percentual de vendas por categoria. Para ter o percentual de vendas por categoria, nós precisamos do total de vendas. Então, vou inserir aqui embaixo, por exemplo, o total. Para pegar o total, ao invés de fazer sum lá na tabela, eu posso simplesmente fazer um sum destes aqui. Também funciona. Vou fechar aqui, Enter. Pronto. Então, o percentual vai ser o total de cada categoria, dividido pelo total. Simples quanto isso. Então, vou fazer aqui este a dividir por este. Só que como ao arrastar essa forma, eu não estou a entender isso de arrastar. Se eu fizer assim, por exemplo, o que acontece? Dá erro de divisão. Por quê? Porque este aqui desceu. Mas esta divisão tinha que permanecer estática aqui. Então, para eu não ter que estar a ajustar isso, é simplesmente aqui no vermelhinho, na célula K10, eu simplesmente clico F4 para ele trancar. Então, agora fica fácil. Eu simplesmente faço isso. Inclusive, aqui, como vem esses números baralhados, eu posso selecionar aqui, vir para Home e mudar a formatação para percentual. E está aí. Eu já tenho aqui os percentuais. Isto e isto aqui também seria um gráfico. Também seria um gráfico. Um gráfico de percentuais. Okay? Também seria um gráfico de percentuais. Aqui está. Só que o que nós queremos na prática? Nós queremos um gráfico com as duas informações. Vamos lá. Queremos um gráfico com as duas informações. Jogo como é que se insere um gráfico de forma simples? É só selecionar a área com os dados. A coisa mais simples no Excel é fazer isso. Selecionar a área com os dados, fazer insert, escolher o gráfico que você precisa. Nesse caso aqui, talvez o gráfico ideal seria este. Ele ia trazer aqui o total e o percentual. Daqui, percentual é laranja. Inclusive, em percentual, nós podemos fazer mouse direito, clicar nessa opção de Change Series Chart Type, ou seja, mudar a série de dados, basicamente. Então, aqui, você pode mudar o estilo. Por exemplo, aqui é o chamado de Stacked Column, que é este tipo de gráfico aqui. Nós podemos mudar aqui, por exemplo, para um gráfico de linhas. Basicamente é isto. Então, está aqui. Teremos o cruzamento do total de vendas com percentual. Ou seja, eu sei que comida, por exemplo, teve aí, por exemplo, 325 de vendas. Quanto é que isso representa em percentual sobre as outras categorias? Isso representa 52% de venda. Só que tem quem? Existem dois diretores lá que vão consumir essa informação. O primeiro diretor, ele quer ver a informação assim. E para ele está tudo bem. O segundo diretor não está muito preocupado com o percentual. Ele quer olhar esse mesmo gráfico total de vendas, mas ele quer saber qual é a média de vendas. Ele quer olhar onde é que está a minha média de vendas, porque ele talvez, com base nessa informação, ele precisa tomar uma outra ação, alguma outra coisa assim. Ele está num outro departamento que olha para alguma outra estratégia, por exemplo, de otimização da qualidade dos produtos. Ele quer olhar a média para saber como é que ele pode fazer para elevar essa média, enquanto que o outro está mais preocupado em saber onde é que ele mete mais dinheiro de acordo com a categoria, por aí. Então, os dois gráficos são essenciais. Basicamente é isso que eu estava a tentar defender. Os dois gráficos são essenciais. Em condições normais, precisaremos fazer uma segunda tabela aqui, ou colocar a média aqui, depois pegar isto, pegar isto, e selecionar também a parte de média e fazer um outro gráfico com total por média. Mas tem como fazer tudo num único gráfico, usando os conceitos de gráficos dinâmicos, ok? Então vamos lá primeiro fazer a média aqui. Como é que fazemos a média? Como é que fazemos a média? A média é simples, né? Podemos fazer mesmo, usar a função average, que é a média. Só que aqui, ao invés de selecionar esse número, selecionamos todos. E trancamos. Por quê? Porque vai ser a mesma fórmula aqui embaixo e aqui embaixo. Então vai ser sempre a mesma fórmula. Então eu vou remover esse gráfico por enquanto. E temos aqui os três dados que nós precisamos: total, percentual e média. Então vamos lá de novo. Nós queremos um gráfico. Nós precisamos de um gráfico com duas colunas apenas: o total e ou o percentual ou a média. Queremos um gráfico com as duas colunas. O total sempre vai estar lá. Só que na segunda coluna ou vai ser o percentual ou vai ser a média.
Então, esse jogo nós temos que fazer numa célula, num conjunto, temos que pegar um conjunto de células, fazer isso de forma dinâmica lá na célula. Então, o gráfico ele vai ficar dinâmico por consequência, porque a tabela também já é dinâmica. Esse conceito ele é importante para conseguir fazer qualquer gráfico dinâmico no Excel. Porque sempre que você for olhar para algum gráfico dinâmico no Excel, já saiba, existe uma tabela dinâmica por trás. Se você não entender isso, então não vai ser possível você ter a capacidade de desenvolver a habilidade de desenvolver gráficos dinâmicos no Excel, ok? Então, dito isso, vamos lá então preparar uma segunda tabela aqui embaixo. Então, esta aqui vai ser a nossa tabela auxiliar com os dados. Esta aqui vai ser a nossa tabela auxiliar com os dados. Aqui nós vamos fazer uma tabela já dinâmica e nosso gráfico vai sair por cima da tabela dinâmica para que ele também fique dinâmico. Então vamos lá, João, qual é uma das coisas que você vai precisar aqui nessa tabela embaixo? Já a categoria, não tem jeito. A categoria eu sei que tem que estar nessa tabela, ok? Simples quanto isso. O total eu também sei que tem que estar nessa tabela. O total também tem que estar. Inclusive eu posso aqui simplesmente copiar aqui o total. Seleciono aqui, depois vou arrastando a fórmula e aí tá. Já tenho o total. Só que aqui que está o grande segredo. Ou tem que estar aqui percentual, mediante algum filtro, em vez de percentual também pode virar média. Isso que é interessante, também pode virar média. Então, como é que eu faço, como é que eu ensino o Excel a fazer isso? Aqui dentro do Excel, presta atenção, eu prometi, eu vou te entregar. Eu prometi te entregar alguns filtros dinâmicos, mas pouco conhecidos. Aqui dentro do Excel existe uma aba aqui, Developer. Eu não tenho essa aba habilitada, como é que eu faço? Simples, em qualquer lugar onde você estiver, fórmulas, não interessa onde você está. Faça clique com o mouse direito em qualquer lugar aqui da barra de menu. Já pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, não interessa. Clique em algum lugar aí na barra de menu, com o mouse direito, claro, com o mouse direito, e clique em Customize the Ribbon. Clique em Customize the Ribbon. Ao clicar em Customize the Ribbon, vai aparecer essa opção aqui, essa janela aqui. A aba Developer, em condições normais, ela não vem habilitada. Por quê? Porque a Microsoft não deixou habilitada, porque ela contém comandos para usuários avançados do Excel, para usuários desenvolvedores, para usuários que fazem automação, para usuários que fazem coisas que pouca gente sabe fazer. Então, você precisa dar um check para habilitar essa aba e clicar em OK. Aí, por consequência dessa ação que você executou, você já vai ter esta aba aí habilitada. Veja só que interessante. Você tem uma aba nova aí habilitada que pouca gente conhece. E quando você clica em Insert, você vai ter alguns comandos especiais aí dentro. Jogo, quais são os comandos que nós vamos explorar agora? Vamos usar esses form controls aqui. Esses aqui usamos num outro contexto, ok? Vamos usar estes aqui. Então, Jogo, qual é o comando, por exemplo, adequado a este exercício? O comando adequado a esse exercício é este famoso Option Button, que são aquelas opções. Eu vou clicar aqui para você ver. Já cliquei no Option Button, então ele está a me indicar. O Excel, inclusive, o meu mouse, inclusive, ficou com esse sinal de adição, assim. Um mais. Porque eu estou pronto agora para inserir aquele botão. Então eu posso inserir ele, por exemplo, aqui em cima, assim. E aí tá, Option Button. Inclusive, eu posso mudar esse texto, vou apagar o texto que estava lá, simplesmente coloquei o mouse lá dentro, apaguei, cliquei a tecla Delete mesmo, apaguei o texto, agora vou colocar um texto. O texto vai ser percentual, vai ser minha primeira opção, percentual. Vou clicar nesse botão, vou fazer Ctrl, depois vou fazer Ctrl V, tá aqui, fiz um paste. E vou mudar aqui de percentual agora, vou colocar média. Simples quanto isso. Então, cada vez que eu seleciono aqui, ele vai mudando as opções. Então, vou fazer um right click aqui. Vou clicar com o mouse direito, Format Control, ok? E basicamente é aqui onde está o segredo para usar esse botão que vai nos dar os filtros dinâmicos. O que acontece com este Option Button, que é um botão de opções? Simples quanto isso. Quando ele está check aqui o percentual, ele vai me dar um número. Quando ele está em check e esse está check, ou seja, quando este está selecionado, ele vai me dar um número. Quando este estiver selecionado, ele vai me dar um número. Onde é que nós vamos guardar esse número? Quando você clicar aqui em Cell Link, você vai precisar selecionar uma célula onde ele vai guardar os números. Eu posso, por exemplo, selecionar esta célula aqui do lado. Vou clicar um OK. Inclusive, eu posso chegar aqui nessa célula, dar um destaque nela. E veja só, aqui está selecionado, ele está 1. Quando eu clico aqui, ele muda para 2. Quando eu clico aqui, ele muda para 1. Então, através desse número,
eu vou precisar usar alguma fórmula. Aqui que está o grande truque. Já estou a ficar baralhado. É aqui que você tem que ficar baralhado, porque o processo de aprendizagem está a começar a ocorrer, ok? E é aqui onde está o grande truque. Então presta atenção. Se você tiver fazer uma coisa, larga tudo, presta atenção só nisso aqui. Porque é aqui onde está o grande truque para fazer as coisas dinâmicas no Excel, ok? Quando você seleciona aqui, ele muda para 2. Quando você seleciona aqui, ele muda para 1. Então, é através deste campo. Este campo aqui, o usuário final não vai ver este campo. Ele vai ver lá só simplesmente esses dois botões e um gráfico ali. Você clicar o gráfico a dançar, você clicou o gráfico a dançar. Mas tudo isso acontece porque graças a esses dois botões que eles estão a mudar esta célula aqui. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o que nós vamos fazer aqui do lado? Nós vamos fazer o seguinte. Com base neste botão, com base no número que tiver aqui, nós vamos saber se entra aqui percentual ou média, ok? Então vamos lá. Jogo, quais são as fórmulas? Então anota de novo. Anota de novo. Eu tinha dito, o segundo requisito para você conseguir fazer gráficos dinâmicos no Excel é dominar fórmulas. Uma das fórmulas-chave para te ajudar a fazer muita coisa dinâmica no Excel é a função index. Por quê? Porque ela joga muito bem com esses comandos. Então veja só o que vai acontecer aqui. Index. O que nós queremos trazer? É um array, ou é percentual ou é média. Neste conjunto de dados queremos trazer o percentual ou média. Vou fazer vírgula. Qual é a linha? É linha 1, linha 2, linha 3. A linha é esta mesmo. Eu não sei se começa a contar com 1 ou 0. Vou deixar 0 por enquanto. Vírgula. Qual é a coluna? É coluna 1 ou coluna 2? Não me interessa. Vou pegar a informação daqui. Se for coluna 1, vai ser percentual. Se for coluna 2, vai ser média. Vou fechar parênteses, vou clicar Enter. Tá aí, percentual. Se eu aperto aqui média, percentual, média. Veja só que interessante. Já tenho aqui o meu cabeçalho dinâmico. Inclusive, posso fazer mouse direito aqui. Quero copiar essa formatação para essas duas células. Como é que eu faço? Simplesmente seleciona aqui, clica aqui e faz isso. Ele copiou a formatação, não copiou o texto, copiou a formatação. Estava nessa sala e colocou aqui. O que é formatação? É o conjunto de cores, o conjunto de formatos. Desculpa estar a usar a repetição, mas é um conjunto de formatos que você colocou dentro de uma célula. Você pode chegar aqui e colocar negrito. Isso é formatação. Você pode chegar aqui e pintar esse texto para azul. Isto é formatação. Assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá. Temos aqui a média já dinâmica. Veja só que interessante. O cabeçalho já está dinâmico. Está aqui. Percentual, média. O cabeçalho já está dinâmico. Então, esta tabela está a começar a ficar dinâmica. Ela ficando dinâmica, automaticamente, presta atenção, automaticamente você vai ter um gráfico dinâmico. Então, vou fazer uma coisa simples. Vou fazer assim. If, se aqui for 1, se aqui for igual a 1, então, presta atenção. A construção dessas tabelas dinâmicas é embasada com base em fórmulas, Então você precisa sim dominar. As fórmulas vão te ajudar a fazer coisas dinâmicas e automáticas no Excel. Não tem jeito, ok? Então, se aqui for 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação daqui de percentual. Por quê? Porque eu sei que 1 representa percentual. Quando eu clico aqui vira 1. Então, 1 representa percentual. Então, se aqui for 1, pega a informação daqui. Jô não é 1. Se não for 1, pega a informação de média. Porque eu sei que se não for 1, vai ser 2. E se for 2, é média. Então, prontos. Aí tá. Tá aqui, ele pegou 207. Se eu selecionar aqui, ele pega percentual. Eu posso formatar esse campo percentual. Se eu clico aqui, não posso formatar o campo percentual, porque senão depois não bate. Então, vou deixar o campo como número genérico. Vou diminuir as casas decimais, ok? Então, posso fazer assim, média, 207. Pronto, tá bom, tá ótimo. Então, Jô, qual é o teu próximo passo? O meu próximo passo é arrastar essa forma. Só que eu não posso arrastar agora ainda, porque eu não tranquei aqui nesse teste lógico. Então, vou clicar F4 para trancar ali no meu teste lógico. E agora eu vou arrastar aqui, pronto. Aí tá 0,27, que é 27%, 0,21, que é 21%. Quando eu clico assim, tá aqui, média, percentual, média. Percentual média. Feito isso, está fácil. Eu vou selecionar aqui por cima, fazer insert e inserir aquele mesmo gráfico que nós tínhamos feito. Inserir aquele mesmo gráfico. Inclusive, vou fazer aquela mesma mudança. Vou clicar com o mouse direito, vou clicar nessa opção. Vou mudar aqui o tipo de gráfico para um gráfico de linhas. Vou clicar OK. Vou começar a formatar agora. Vou tirar essas linhas de fundo. Presta atenção, vou clicar nessas linhas. Vou clicar Delete, vou tirar as linhas de fundo. Então veja só que até o título é dinâmico. Quando eu clico aqui, ele mudou aqui. Total e média. Total percentual.
João, por que que essa informação não está a ficar bem? Vamos descobrir aqui juntos agora o que que se passa aqui. Ok. Ah, já entendi. Vamos fazer mouse direito. Vamos mudar aqui para um segundo axis. João, o que que é esse axis? É o conjunto de linhas, basicamente. Se nós deixarmos esse axis não sendo secundário, o que que acontece? Quando nós selecionamos aqui, como o percentual vai até 25.000, nesse caso, na verdade não é 25.000, né? É 25 média, né? 207, ele está a pegar como fosse percentual. Então, quando nós pegamos aqui esses dados, esses números e esse percentual aqui estão todos dentro da mesma casa, ele fica bem. Mas esses números são tão pequenos que esta média aqui fica muito acima. Então, para garantir com que isso não aconteça, vamos formatar o axis. Vamos fazer com que isto aqui fique um segundo axis, ou seja, sejam gráficos de axis diferentes. Acho que deu para entender, ok? Então está aqui. Agora está funcionando normalmente. E uma coisa também interessante que podemos fazer aqui é fazer um título também dinâmico. Podemos fazer também um título dinâmico. Aqui, por exemplo, podemos escrever aqui um título dinâmico. Total de vendas. Vamos lá. Jogo, como é que eu faço um título dinâmico? Primeiro, abra aplicas porque é um texto. Total de vendas. Total de vendas. X, nesse caso, versus. Fechei plicas. Está aí, total de venda versus. Só que agora eu vou concatenar, vou juntar esse texto. O que é concatenar? Concatenar é juntar dois textos. Isso é um texto, é por isso que eu coloquei dentro de plicas. Isso é um texto, é por isso que eu coloquei dentro de plicas. Vou juntar esse texto com um outro texto. Que outro texto? Este que está aqui. Então, se aqui mudar para percentual, eu já sei, vai ser total de vendas por percentual ou total de vendas por categoria, porque aqui muda de forma dinâmica. Então, aí tá. Quando eu clico aqui, tá aqui. Aqui virou total de vendas percentual, total de vendas média. Então, neste gráfico, eu vou clicar aqui igual e vou vincular a esta célula. Então, ele também ficou dinâmico. Então, como é que as pessoas entregam esses relatórios no final do dia? No final do dia, você entrega esse relatório assim. Você pega essa informação, o usuário nem precisa ver aquelas coisas. Normalmente, aquelas coisas ficam até numa outra aba. E você entrega esse relatório assim, 100% dinâmico. Você clica em percentual e aí tá. Total de vendas por percentual. Total de vendas em média, por média. Então, aqui, por exemplo, podemos fazer mouse direito neste primeiro gráfico. Mouse direito, Add Data Labels. E nós vamos inserir aqui o total e aí tá. E em cima deste também podemos, por exemplo, fazer Add Label, ter aí a média. Está aí o percentual, 52%, 27%, 31%. Está aí a média, 27%. Então, esses dois stakeholders, esses dois diretores que querem ver informações diferentes, mas tudo está casado com o mesmo problema, você consegue entregar um único gráfico que atenda aos dois stakeholders. Veja só que interessante, conseguimos entregar apenas um único gráfico que atenda aos dois stakeholders. Mas assim, João, qual é a coisa mais importante assim na sua visão? Na minha visão, a coisa mais importante não é você aprender a fazer isto que nós estamos a fazer aqui. É você conseguir entender quais são as técnicas que estão por trás deste gráfico, porque com base nas técnicas que eu estou a te entregar nessa aula, você vai ter a capacidade de fazer qualquer outro gráfico dinâmico. Então, para facilitar o aprendizado, eu vou trazer mais um exemplo. E você vai perceber muita similaridade aqui. As fórmulas, por exemplo, que nós estamos a usar aqui, nós estamos a usar lógica, nós estamos a usar três coisas aqui. Primeiro, para fazer gráfico, tem que fazer tabela. Nós estamos a usar esse princípio. Para fazer gráfico, tem que fazer tabela. Para fazer gráfico dinâmico, tem que fazer tabela dinâmica, né? É o mesmo princípio. Para fazer gráfico, tem que fazer tabela. Só que para consolidar essas tabelas, você precisa saber usar fórmulas. Nós estamos a usar isso. Só que essas fórmulas, você precisa combinar com algumas técnicas, alguns botões, alguns comandos, para fazer com que tudo isso fique dinâmico. Então, se você for a prestar atenção, tudo isso aqui ficou dinâmico só por causa desses dois botões. Esses dois botões vincularam a informação numa única célula. Quando você muda aqui muda para 2. Quando você muda para aqui muda para 1. Com base nesse 1 ou nesse 2, nós fizemos com que este título ficasse dinâmico, com que essa informação ficasse dinâmica, com que esse título ficasse dinâmico e por consequência esse gráfico aqui também ficou dinâmico. Quando você entende essas técnicas, essas nuances, você começa a replicar isso aqui para resolver, para fazer com que outros vários gráficos fiquem dinâmicos. João, me dá mais um exemplo. Vou te mostrar aqui como fazer um total de vendas acumulado também de forma dinâmica, ok? E vou aproveitar também para te mostrar um outro comando super especial que existe aqui dentro que pouca gente conhece. E só com isso aqui você já vai causar um efeito uau aí no lugar onde você trabalha, ok?
Então vamos lá fazer um total de vendas acumulado. A primeira coisa que precisamos ter são os meses, né? Acumulado por mês. Total de vendas acumulado por mês. Então vamos lá aqui, mês. Vamos lá aqui, janeiro, fevereiro, João, por que você está a fazer isso? Por meu teclado, meu Excel aqui está em inglês. Então coloquei janeiro, fevereiro. Isso aqui é um atalho. Se você preencheu janeiro e fevereiro, quando você seleciona assim, ele já traz esse símbolo aqui de preenchimento rápido. Em Excel aqui diz Flash Fill. Então você seleciona aqui, você já vai arrastando, ele já vai completar os meses para si. Esse conceito de Flash Fill, ele aplica-se para qualquer coisa. Eu quero escrever números de 1 a 100. Escreve 1, escreve 2, escreve 3. Depois simplesmente seleciona aí. Ele já entendeu o padrão, você vai replicando. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele funciona para tudo que você quiser, ok? Esse é o conceito de Flash Fill, de preenchimento rápido. Então, eu aproveitei esse conceito de Flash Fill. Vou copiar essa formatação do cabeçalho. Vou colocar aqui, só para destacar que isto aqui é um cabeçalho. E aqui do lado, vou colocar total. Vou colocar aqui total, né? Total por mês. E depois aqui do outro lado eu terei o total acumulado. Total acumulado. O que queremos fazer? Queremos ver o total acumulado por mês, de acordo com o mês selecionado. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui na prática. Então vamos lá. Como é que eu pego então o total por mês? Eu sei que você já está mês, né? Vai ser o sum if. Só que para isso eu preciso ter a informação de mês aqui. Então deixa eu inserir uma coluna aqui. Para isso eu preciso ter a informação de mês aqui, ok? Para isso eu preciso ter a informação de mês aqui. Tá tudo bem com o meu gráfico, né? Meu gráfico dinâmico, bonitinho. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Para isso eu preciso da informação de mês aqui. Para eu conseguir fazer um sum if com o mês, eu preciso da informação de mês aqui. Então, usando a função math, veja só que interessante, não tem jeito. Você vai precisar saber usar fórmula, vai precisar dominar fórmulas para fazer gráficos dinâmicos, para fazer coisas automáticas no Excel e dinâmicas, ok? Então, a função math, presta atenção, a função math, de acordo com uma data, ela vai nos retornar um mês. Então, se você fizer aqui assim, math, e ele diz serial number, por que serial number e não data? Porque a data no final do dia é um número de série. Ele mostra nesse formato aqui, mas se você vier para aqui, clicar aqui, mudar isso para um number, ele vai te mostrar um número, mudar isso aqui para um number, ele vai te mostrar um outro número, ele vai te mostrar um outro número. Então, as datas são serial number, são números de série, ok? Então, quando você faz month para pegar o mês, ele vai ali nesse serial number. Quando você fecha, ele vai te retornar um mês. Nesse caso, o mês é 2, é fevereiro. Então, vou fazer isso aqui para todos os meses aqui embaixo. Vou arrastar aqui para eu ter para todos os meses. Simples quanto isso. Então, vamos lá. Eu quero pegar o total por mês aqui. Para facilitar, eu posso colocar números aqui também. Para facilitar, eu posso colocar números. Por quê? Porque os meses, de facto, são números. Janeiro é 1. O abril é 4. Então, com base nisso aqui, eu posso fazer um sum if. Qual é a range que você quer somar, Jô? Qual é a range que vai ter o critério depois que você quer somar, né? A range com o critério é esta aqui. F4, já vou trancar, vírgula. Qual é o critério? É este aqui, ou seja, eu quero procurar este número aqui, vírgula. E a range que eu vou somar é esta aqui. Vou clicar F4 para trancar, fechar parênteses e pronto. E aí tá, 0 para janeiro. Realmente não tem informação de janeiro, então tá certo. Vou arrastar e aí tá. 159 para fevereiro. Então no mês 2 aí, no mês 2, por exemplo, foram 159 vendas. Inclusive temos duas linhas só de fevereiro. Podemos somar aqui e ver, tá aí, 159. Por aí vai, ok? Então o que seria esse total acumulado? Total acumulado seria para janeiro é 0. Para fevereiro seria 0 mais 59, ok? Então para março seria 59 mais 70. Então esse seria o total acumulado. E aí teríamos o total acumulado até dar 621 até mês de dezembro. Então tá certo. O total é 621, então dezembro temos 621, então tá certo. Então qual é o exercício que nós queremos fazer? O exercício que nós queremos fazer é simples. Nós queremos o total de vendas até o mês selecionado. O usuário vai selecionar, por exemplo, qual foi o total de vendas até maio. Até maio, então você tem que retornar aí 382, por exemplo. Jô, como é que eu faço isso no Excel? Simples. Você precisa do mês selecionado, você precisa ter o mês selecionado e você precisa ter o restante para os outros meses. Você precisa ter o mês selecionado e o restante para os outros meses. Jô, então qual é o comando que nós vamos usar que vai nos auxiliar a resolver esse problema? Vamos de novo para a aba developer, que eu já te ensinei a habilitar ela e que pouca gente sabe usar isso aqui. E só com isso aqui você já vai conseguir causar o efeito uau no lugar onde você trabalha. Veja só que interessante. Quando você clica em insert, você tem outros vários comandos.
Um dos comandos, por exemplo, interessantes aqui nesse caso seria este, que é o spin button. Inclusive, eu vou clicar no spin button. O Excel já ficou com sinal de mais, então você vê que eu já posso colocar onde eu quiser, posso colocar aqui, e você também não precisa ficar preso, porque depois de colocar você consegue clicar com o mouse direito e depois arrastar ele para algum outro lugar, ok? Então coloque em qualquer lugar e fique em paz. Coloque em qualquer lugar e fique em paz. Vamos lá formatar o spin button. Você vai perceber que é bem parecido com o option button. Quando você faz mouse direito, format control, e ele te dá aqui algumas opções um pouco diferentes, porque ele funciona de uma forma diferente, mas no final dele vai ter esse cell link. Lembra do cell link? Que é a célula onde ele vai guardar aquelas coisas todas. Então vamos linkar aqui basicamente. Então vamos lá, ele diz assim, valor mínimo, eu vou colocar 1, valor máximo eu vou colocar 12. E você já deve estar a entender por quê. 1, porque começamos de janeiro, 12, vamos até dezembro. E cada vez que nós selecionamos seta para cima ou seta para baixo, que é o incremental change, ele aumenta uma unidade, ou seja, de 1 vai para 2 e não de 1 para 3, de 2 vai para 3, e de 3 quando você clica para baixo ele volta para 3, assim de 3 volta para 2, assim sucessivamente. Então o incremental change vai ficar 1. Eu vou clicar aqui OK. Então cada vez que eu clico seta para cima ele muda aqui. Inclusive eu também vou dar um destaque aqui para você ver, tá aí, 4, 5. Vou descer para baixo, descer para baixo, desculpa a repetição. E por aí vai. Vou descer para baixo e subir para cima, já para te irritar de vez, ok? Então pronto. Então tá aqui. Tá aqui. Ele vai mudando aqui nesta célula. Então aqui está de novo o grande truque. Eu acho que você já está começando a perceber a similaridade para fazer as coisas dinâmicas. É mais importante você entender essas técnicas do que decorar aquilo que eu estou a fazer. Então, com base neste número, eu vou conseguir ter o mês selecionado. Por quê? Porque o número do mês é exatamente esse que está aí. Jô, 12 é que mês? Óbvio, é mês de dezembro. Jô, então, 6 é que mês? Claro, é junho. Então, eu consigo ter aqui, por exemplo, o mês selecionado através da função index. Neste array, neste conjunto de células, eu consigo dizer, pega a linha 6. Aquela linha vai coincidir com o mês selecionado. Veja só que interessante. Então, a informação acumulada daquele mês eu posso fazer do mesmo jeito. Index. Opa, vamos lá. Index. Posso fazer do mesmo jeito. Index. Neste array. Qual é a informação acumulada do mês selecionado? É só pegar a posição 6. Por quê? Porque a posição 6 é o mês de junho. Então desce para a posição 7. Automaticamente aí está. Não, eu desci. Na verdade, tinha que subir para a posição 7. E aí está. A posição 8 também é a mesma informação, mas quando você chegar em setembro, por exemplo, você vai perceber que o número vai mudar. Em outubro o número também vai mudar. Então, tá aqui. Eu tenho, por exemplo, a informação acumulada até o mês selecionado. Eu tenho essa informação, inclusive, se você tiver necessidade de colocar isso de forma gráfica, com base... Posso colocar aqui, por exemplo, outros meses, outros. Então, nesse caso, outros seria o total menos esta informação aqui. E se você precisar fazer um gráfico com base nisso, você pode chegar aqui, vir aqui e fazer de algum outro jeito. Pode ser assim, por exemplo. E vinhamos aqui do lado no nosso dashboard, lá onde nós estamos a arrumar as coisas. Posso diminuir um pouco este gráfico, ok? Diminuir um pouco. Posso deixar esse outro do lado. Podemos pegar aquele nosso botão e levar para lá, ok? Podemos pegar o nosso botão e levar para lá. Então aqui está. Jô, mas qual é o mês que está aí selecionado? Jô, mas qual é o mês? Podemos fazer aquele título dinâmico também. Posso escrever aqui. Total, vamos lá, igual, plicas, total de vendas acumuladas, dois pontos, plicas, vou concatenar com o mês selecionado. Simples quanto isso. Então, vou pegar essa informação, vou colocar aqui no título, colocar aqui igual, e vou selecionar aqui esta informação do mês. Pronto. E aí tá. Então tá aqui. Total acumulado até setembro. Inclusive, eu posso fazer right click aqui, add labels, para colocar aí os totais. Então tá aqui. Total acumulado até agosto, julho. Total acumulado até maio. Total acumulado até abril. Total acumulado até março. Veja só, março estava baixo ainda em relação aos outros. Agora só até abril, o total acumulado só até abril já bate todos os outros meses do ano restante. Quero ver aqui o total é média. O total de vendas por média, o total de vendas por percentual. Então, tá aí
tá aí basicamente técnicas e nuances para fazer gráficos dinâmicos no Excel. Jô recapitula as coisas mais importantes. Jô recapitula as coisas mais importantes que você apresentou nessa aula. Simples. Nessa aula as coisas mais importantes que eu te apresentei foram técnicas e nuances para você fazer gráficos dinâmicos no Excel. O que eu te entreguei aqui na prática que gera resultado? A primeira coisa que você precisa entender não é sobre o gráfico dinâmico, é sobre as tabelas que precedem esses gráficos, porque um gráfico bem feito, seja ele dinâmico, seja ele estático, ele depende de uma tabela bem feita. Eu te ensinei a fazer essa tabela bem feita aqui na prática, clique passo a passo. Jô, para fazer essas tabelas, qual é o conhecimento que eu preciso? Esse é coisa número 2, é técnica, a nuance número 2. Dominar fórmulas. Eu te entreguei aqui quais são as fórmulas. Uma das fórmulas que eu repisei aqui, que eu sublinhei, que é importante, é a função index. É a função index. Você precisa dominar essa fórmula, essa função, porque ela te auxilia, ela te ajuda a deixar os seus gráficos dinâmicos, a fazer com que as coisas fiquem ela te ajuda a resolver problemas. E eu te mostrei que para fazer isso de forma facilitada, você precisa usar alguns comandos especiais. O spin button, o option button. Já existem outros, existem. Eu também não conseguiria te entregar absolutamente tudo nessa aula, ok? Por quê? Porque falar de gráficos dinâmicos, existem outras várias técnicas. Existem outras várias técnicas. Eu te mostrei uma delas aqui. Existem outras várias técnicas para fazer coisas dinâmicas, gráficos dinâmicos aqui no Excel. Então, eu sugiro que você se subscreva aqui no meu canal, me siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, você se subscreva para você ficar por dentro das outras aulas que eu vou divulgar acerca deste tema. E se você chegou até aqui, você gostou, aperta nesse like, porque quando você aperta no like, você patrocina esse conteúdo, você faz com que esse conteúdo, você abençoe outras pessoas, você faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, chegue a mais pessoas. Já odeia essa aula, aperta também no dislike, nem sei como é que você chegou até aqui, você odiou isso aqui, mas tudo bem, aperta nesse dislike, tá tudo bem. Já estou com dúvidas, já estou com dúvidas. Deixa aqui nos comentários que eu peço a prestar atenção, eu pessoalmente, eu Luiz, eu pessoalmente, vou ajudar a responder as suas dúvidas. Dito isso, beijo no seu coração, um abraço. Nos vemos na próxima aula.